Agora vai. Hoje, na aula de produção e tecnologia de sementes, nós vamos começar a falar sobre germinação. Então, nós já vimos a parte de formação, de indução floral, formação de semente, partes, né, estruturação. Agora nós vamos falar sobre germinação, né? E o que é a germinação de sementes, né? Pelo conceito, é a sequência ordenada de atividades metabólicas e retomada do desenvolvimento do eixo embrionário, caracterizado primeiro pela protrusão radicular e na sequência pela formação de plântula normal. Olha só, é a retomada do desenvolvimento do eixo embrionário. Então, o que acontece? Quando tem a dupla fertilização, que é a osfera fecundada, né, pelo gameta masculino, que vem lá do grão de pólen, o embrião começa a se desenvolver, começa a se formar. O tecido de reserva, né, começa a dividir suas células, a se estruturar. Em determinado ponto de desenvolvimento desse embrião, ele para de crescer. O tecido de reserva perde água e o embrião entra em latência. Então, quando a gente pega uma semente, né, que está lá no saco, que está armazenada, que a gente pega do pacote, sei lá, essa semente ela está seca, nós dizemos que é uma semente quiescente, né, cujo embrião está latente. Então, a partir da sua formação, ele se desenvolve até certo ponto e para, e entra em latência, né? Quando o tecido de reserva perde a água, chega numa umidade, num teor de água específico, que pode ser de 10%, 11%, 12%, 20%, 30%, dependendo da espécie, né? Se nós estamos falando de sementes recalcitrantes, né? Nós falamos de semente que pode ter um teor de água reduzido a um nível específico que o embrião entra em latência, ele não germina, mas ele não morre, ele fica paradinho. Então, com relação a esse teor de água para armazenamento, nós sabemos que as sementes se dividem em dois grandes grupos: as sementes quiescentes, né, que são as sementes ortodoxas, ou sementes quiescentes recalcitrantes, tá? Então, ou ela é ortodoxa ou ela é recalcitrante. Quanto mais a semente consegue reduzir o teor de água para armazenamento, maior é o tempo que eu consigo armazenar essa semente por causa do teor de água que está baixo, tá? Nessa situação, o embrião está latente, tá? A partir do momento que eu forneço água, esse embrião que estava latente, quiescente, ele retoma o seu processo metabólico, ele começa a crescer de novo, tá? Então, ele estava paradinho lá dentro da semente seca, a semente absorveu água, ele reativa todo o processo metabólico e vai formar uma plântula normal, tá? Então, essa retomada... Fiz alguma coisa errada, peraí. Essa retomada do eixo, do eixo embrionário, né, da atividade metabólica do eixo embrionário, vai fazer com que ocorra a protrusão radicular, primeiro, perdão, é aqui, a protrusão radicular, que é a saída da raiz seminal do interior dessa semente, e na sequência a protrusão, né, a protrusão da parte aérea. Então, isso daqui é a parte aérea, isso daqui é sistema radicular. Conforme o metabolismo desse embrião vai acontecendo, ele vai desenvolver toda a parte aérea e todo o sistema radicular, formando uma plântula normal, tá? Então, para nós, engenheiros agrônomos, nós só consideramos uma semente germinada a partir do momento que houve a formação de uma plântula normal. Lá no campo, né, quando a gente coloca essa semente lá no solo, ela primeiro vai absorver água,
vai protrudir o sistema radicular e iniciar o desenvolvimento da parte aérea. Enquanto não houver emergência, nós não consideramos essa semente totalmente germinada, porque pode ser que ela não seja uma plântula normal, ela não consiga desenvolver a parte aérea e romper a camada de solo e emergir, né? Então, nessa situação, de nada vai me interessar essa semente. Vai me interessar nesta situação aqui, que aí ela vai emergir no solo, desenvolver parte aérea, desenvolver sistema radicular e formar uma planta produtiva, tá? Então, para nós, germinação, além da retomada do desenvolvimento do eixo embrionário, precisa existir a formação da plântula normal, tá? Se houver apenas protrusão radicular e não ocorrer a emergência, a gente não considera essa semente uma semente germinada. Tá ok? Se a gente for considerar o conceito biológico apenas, né, na biologia, a partir do momento que esse embrião emitiu o sistema radicular, a partir do momento que houve a protrusão radicular, na biologia já é considerado germinado. Para nós, na agronomia, não. Só germinou quando forma plântula normal. Se não, né, de nada vale, porque não vai formar uma planta produtiva para a gente, não vai dar stand de produção no campo, tá? As condições para que esse eixo embrionário se desenvolva, né, podem ser duas, são condições intrínsecas e condições extrínsecas. Da relação das condições intrínsecas, nós temos aí a questão de viabilidade, né, e de dormência. Viabilidade, o que que é? É o período de vida da semente, propriamente dito, né, e isso está relacionado a fatores genéticos e fatores ambientais. Também diz respeito à longevidade, que é o período de vida relacionado aos fatores genéticos e às questões de armazenamento. Então, dois conceitos diferentes aí para a gente considerar os fatores intrínsecos de germinação. Primeiro é viabilidade, segundo é longevidade. A viabilidade está relacionada aos fatores ambientais e a longevidade está relacionada aos fatores de armazenamento, tá? Nas questões de armazenamento, é que a gente subdivide os dois grupos aí de novo, em sementes ortodoxas ou sementes recalcitrantes, tá? Ortodoxas são aquelas sementes que aguentam redução de teor de água a níveis baixos, a níveis aí de 12, 10%, e as ortodoxas são aquelas sementes que não suportam redução de as recalcitrantes, perdão, são aquelas que não suportam redução de teor de água. São as sementes das espécies não melhoradas, sementes de arbóreas, sementes principalmente de palmeiras, por exemplo, né? Então, são sementes que não suportam redução de teor de água. Se eu reduzir o teor de água para menos de 27, 29, 30%, o embrião morre, ele não consegue sobreviver com menos que esse teor de água. Então, sementes com teor de água alto, de 30%, 27%, elas são sementes com baixa longevidade, elas não aguentam muitas questões de armazenamento, tá? É diferente de semente ortodoxa, que como eu reduzo muito o teor de água, 10, 12%, ela aguenta o armazenamento tranquilamente. Então, são sementes que podem ficar armazenadas por um ano e meio, né? Que ela vai se manter viável por esse longo período de tempo em armazenamento, tá? Então, de novo, né, com relação às condições intrínsecas para a germinação, existe a questão de viabilidade. Dentro de viabilidade, nós consideramos as questões ambientais de formação da semente e existem as questões de longevidade, que está relacionado ao potencial de armazenamento. Dentro de longevidade, nós temos dois grupos, sementes ortodoxas e sementes recalcitrantes. Ortodoxas são aquelas que aguentam a redução de teor de água, recalcitrante são aquelas que não aguentam redução de teor de água.
tá? E aí tem a questão das sementes dormentes, que também é outro conceito, tá? Então, a semente dormente vai ser uma condição intrínseca, vai ser uma condição inerente àquela espécie, então a semente já nasce com esse fator, a gente vai falar logo adiante sobre a dormência, mas de uma forma ou de outra. É quando a semente é formada e ela tem uma condição interna na qual eu ofereço água e a semente não germina, tá? Então, duas situações, ou eu tenho uma semente quiescente, ou eu tenho uma semente dormente. Semente quiescente é aquela que pode ser ortodoxa ou recalcitrante, cujo fornecimento de água vai fazer com que essa semente entre em processo de germinação. Semente dormente é aquela semente que está em latência, que o embrião está paradinho, e por algum motivo da semente, né, é inerente à espécie, eu forneço água e ela não vai germinar, tá? Então, são mais dois conceitos diferentes aí para a gente ter em mente. A questão da quiescência e a questão da dormência. A questão de semente ortodoxa e a questão de semente recalcitrante, tá? Então, são quatro conceitos aí bem diferentes, mas todos dizem respeito ao potencial de germinação de um certo lote de sementes. Dúvidas? Questão de recalcitrante, ortodoxa, tudo bem? Quiescente, dormente, tudo bem? Tudo bem, sim, professora. Beleza, seguimos então. As questões extrínsecas com relação à germinação. O fator mais preocupante, né, que é o de maior relevância e é o de maior preocupação para nós, é a questão de água, né? Então, com a absorção de água, ocorre reidratação dos tecidos. Se eu tenho uma semente que está latente, ela é quiescente, então eu forneço água, ela germina. Esse fornecer água, né, vai fazer com que o tecido que está seco, né, com 10, 12% de teor de água só, ele se reidrate, e quando ele chega lá nos 60, 70%, todas as atividades metabólicas vão se iniciar. Então, o processo de respiração vai acontecer, vai começar a acontecer, e essa respiração vai fazer com que os conteúdos de reserva sejam quebrados, as substâncias mais simples, para ser fornecida para o embrião, para ele crescer. Esse início de absorção de água vai gerar um entumecimento dessa semente, então ela pode triplicar, quadruplicar, quintuplicar o seu tamanho, tá? Se você pega uma semente de soja, né? Quando ela começa a embebição, ela fica parecendo uma semente de feijão, fica muito maior. Nessa situação de absorção de água e de início de processos respiratórios, ocorre a translocação dos compostos, a ruptura do tecido de cobertura, que é a ruptura do tegumento, e o início da protrusão radicular. Tá? Então, a protrusão ela vai acontecer a partir do início da absorção de água. Em relação à absorção de água, galera, a germinação, ela obedece a um padrão trifásico, né? Então, são três fases distintas de absorção de água para que aconteça a protrusão radicular. Olha só. Então, eu tenho a fase 1 da germinação, a fase 2 da germinação e a fase 3 da germinação. A fase 1 vai acontecer o início do processo de absorção de água, o início de quebra de substâncias de reserva, tá? Então, a substância de reserva vai começar a ser quebrada na fase 1, e essa quebra vai acontecer muito fortemente aqui na fase 2. E início da redistribuição desse conteúdo de reserva para que ocorra a fase 3. A fase 3 é caracterizada pela protrusão radicular propriamente dita, né? Então, a conclusão dos processos de translocação de reservas acontece aqui na fase 3. Nós vamos falar fase por fase já já.
Tá? Então, dependendo do tipo de tecido de reserva, né, eu posso ter esse comportamento do padrão ou este comportamento aqui. Então, se observa que a fase 1, ela pode ser mais curta ou mais longa, dependendo do conteúdo de reserva da semente. A fase 2, ela pode ser mais longa ou mais curta, dependendo do tipo de tecido de reserva da semente. Ou é uma semente com tecido de reserva amiláceo, ou proteico, ou aleuroproteico, né, ou aleuro-oleaginoso, ou oleaginoso, ele vai ter um comportamento diferente do outro, aí com relação à quebra e redistribuição dos conteúdos de reserva. Essa água, ela vai ser absorvida em quantidade diferente também, né? Então, a gente observa que o tegumento, ele absorve bem menos água, né? Independente do período que ele permaneça na presença dessa água, a porcentagem no tegumento vai ser menor. A porcentagem no endosperma, né, vai ser grande, só que não tão grande quanto a porcentagem de água no embrião. Então, a água ela vai basicamente para o embrião conseguir respirar e ter as suas reservas disponibilizadas. Tá? Então, esse padrão trifásico, ele vai ser influenciado pela temperatura, né? É claro que o fator preponderante aí no processo é a água, só que essa água vai ser disponibilizada tão mais rápido ou mais lentamente em função da temperatura que tiver no ambiente no qual essa semente está passando pelo processo de germinação, de absorção de água. Então, nós temos temperaturas máximas, mínimas e a temperatura ótima para determinada espécie, tá? Então, olha, eu tenho materiais como milho, por exemplo, com temperatura mínima para que aconteça a germinação. Ele pode ser de 10 graus, né? Temperatura máxima de 40, só que o ideal está entre 30 e 35 graus. Tá? Isso é temperatura de solo, temperatura de absorção máxima de água. O arroz também tem variação, né? Então, tem dentro da temperatura ótima, eu tenho variação, ó, mas eu tenho lá mais ou menos 30, com mínimo mais ou menos 10 e máxima mais ou menos 40, 42. Nessa temperatura ótima, todo o processo metabólico vai estar acontecendo adequadamente. Então, vamos lá. A enzima amilase, ela vai estar com alfa e beta amilase funcionando adequadamente. A alfa e beta amilase vai lá, vai quebrar o amido, vai diminuir esse amido, né, a substâncias mais simples, que vai ser translocado do endosperma, vai passar pelo escutelo. No escutelo tem outro conjunto de enzimas que vai quebrar esse amido, a maltase, as substâncias mais simples ainda, para chegar no embrião e esse embrião conseguir absorver, né, os elementos aí para a sua germinação, para o seu desenvolvimento. Se eu falo de soja, se eu falo, né, você observa que as temperaturas aí, elas são mais restritas. Veja milho, ó, de 32 a 35, eu tenho todas as enzimas funcionando adequadamente. Arroz, de 30 a 37, todas as enzimas, as amilases, vão estar funcionando adequadamente lá no endosperma. Agora, a hora que eu chego em soja, né, a soja, lembra, ela é uma semente aleuro-oleaginosa, então ela tem muita proteína. E soja, todo o tecido de reserva é eixo embrionário. Então eu tenho o eixo, todo o cotilédone é eixo embrionário, lembra que a gente viu isso? Então todo o cotilédone é tecido vivo. Então, os extremos de temperatura ótima, extremos que eu falo, olha aqui, ó, milho era de 32 a 35, arroz de 30 a 37, trigo de 15 a 31. Olha, assim, é uma gama de temperatura muito grande. A hora que você chega aqui embaixo na soja, ó, é 32, tá? Então, você tem temperaturas específicas
para que tudo funcione. Então, aqui eu tenho enzimas para quebrar lipídios, né, as lipases para funcionar, e tenho enzimas para quebrar proteínas, as proteases para funcionar. E elas têm que funcionar tudo no cotilédone e fornecer esses nutrientes direto para o embrião que está ali no cotilédone. Não precisa passar para o escutelo, do escutelo para o embrião, que acontece nas monocotiledôneas. E com isso, a temperatura ela fica mais restrita, né? Então, soja, a mínima é 8, para baixo de 8, nada vai funcionar direito. Tá? Então, o metabolismo vai parar, principalmente porque a fluidez da água vai ser bem menor. Tá? Então, quanto menos fluida for o sistema, menos fluido for o sistema, mais lentamente as proteínas, as amidas, as enzimas, né, vão estar funcionando. Ai, gente, eu tô com um ventilador aqui que está me atrapalhando. Agora, o extremo de máximo também é péssimo. Por quê? No extremo de máximo, a temperatura alta vai fazer com que ocorra oxidação dessas enzimas, tá? Então, aqui a gente vai ter uma fluidez muito grande de água, porque a temperatura está alta, só que as enzimas vão começar a ser oxidadas, os lipídios vão começar a ser oxidados, né? Então, eu tenho temperatura ideal para funcionar todas as enzimas e proteínas internas para o fornecimento do embrião, temperaturas mínimas na qual abaixo dela nada funciona, principalmente por causa de fluidez de água, e temperaturas máximas na qual acima dela não funciona, principalmente pelo fato de oxidação das proteínas, das enzimas presentes ali no metabolismo, tá? Então, existe uma temperatura ótima, que dependendo do vegetal que a gente está considerando, essa temperatura tem uma variação dentro da ótima, ou não, são temperaturas fixas, né, específicas. Quando a gente conseguir fazer nossa aula prática, nós vamos observar que no laboratório a gente faz isso também. Então, depende da espécie, você pode ter oscilação de temperatura, né, uma oscilação maior, e dependendo da espécie, não, a temperatura tem que ser fixa, tá? A gente vai observar isso. Se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer aula prática, né? Tá? Então, olha só, dependendo da temperatura, ó, temperatura de 10 a 30, nós vamos ter uma velocidade de germinação, né? Então, uma velocidade que vai aumentando conforme a gente vai aumentando a temperatura. Para essa espécie aqui, ó, que era couve-flor, né? A gente tem germinação máxima acontecendo lá nos 15 graus, 13 graus mais ou menos, e a partir daí, né, quanto maior for a temperatura, menor vai ser a germinação. Chega a um ponto que a germinação ela é inviabilizada, né, pelo motivo que nós falamos. Para temperaturas altas, você vai ter oxidação das enzimas fundamentais para as quebras aí durante os processos iniciais de germinação, né? Então, temperaturas inferiores vão fazer com que a germinação também seja menor, temperaturas superiores à máxima também vai fazer com que a germinação não aconteça, tá? Então, existe uma temperatura ideal para cada espécie, porque é nessa temperatura que vai acontecer toda a atividade enzimática, né? E essa atividade enzimática vai ser ideal na temperatura ideal para aquela espécie. O oxigênio também é um fator fundamental, né? A partir do momento que eu tenho a condição hídrica ideal, o oxigênio ele vai dar, né, obviamente, todo o processo respiratório para que esse embrião consiga se desenvolver, né? Então, quanto maior for o tempo de absorção de água dentro do processo trifásico de germinação, maior vai ser o consumo, né, a taxa de consumo, até que você tenha um consumo máximo para a emissão do sistema radicular, para a protusão, com consumo, assim, aumentando muito a partir daqui, porque aqui você já vai ter a plântula, né, propriamente dita, absorvendo o oxigênio para os processos iniciais de fotossíntese.
até esse ponto aqui, até o final da fase 2, o consumo ele é pequeno, é baixo, mas ele é fundamental por causa do início do processo respiratório do embrião. Então, eu preciso de água, porque sem água nada acontece, né? Sem água a semente não entra na fase 1, não passa pela fase 2, não passa pela fase 3 do processo de germinação. E essa velocidade de caminhamento, velocidade de translocação da água vai ser fundamental, vai ser ideal em determinadas temperaturas, e tendo água, tendo temperatura, precisa haver o fornecimento de oxigênio para que o processo respiratório aconteça. Tá? Então, gente, a temperatura, o oxigênio e a luz são fundamentais para que a germinação ocorra, mas nada disso vai ter influência se não tiver água, tá? Então, água é fundamental. Então, eu tenho, primeiro, a absorção de água, ela vai ocorrer, né? Essa embebição, ela vai ocorrer em função da diferença de potencial hídrico da semente, e essa diferença de potencial hídrico tem a ver com o tecido de reserva, né? Olha só esse desenho aqui. Então, eu tenho semente de soja, né? Então, essa de soja aqui, ela precisa, né, de uma quantidade aí de 20, 30% de teor de água, né, para que aconteça os processos iniciais de germinação, contrastando com mamona, né? Então, mamona, ela precisa de um total de 60%, mais ou menos, de embebição, né, para que o processo de germinação aconteça. Então, mamona, para germinar, precisa de muito mais água do que soja, né? Então, aveia precisa de mais água do que soja, algodão precisa de mais água do que soja. Então, essas sementes que possuem lipídio na sua estrutura, né? Quanto maior for a concentração de lipídio, maior é a quantidade de água que ela vai precisar para germinar, porque maior vai ser a quantidade de água necessária para que o metabolismo seja ativado e que os processos respiratórios e de translocação, de quebra de elementos possam ocorrer, tá? Né? Então, para sementes endospermáticas, você precisa de um teor de água de 25 a 30%, né, para que ocorra o início do processo germinatório. Então, ela precisa absorver, em função do seu peso, 30% de teor de água. Já as cotiledonares, né, de 35 a 40% de teor de água. Então, as sementes endospermáticas, com menos água, elas conseguem entrar em processo de germinação mais rápido do que as cotiledonares. E essas fases, né? Então, a gente viu que existe fase 1, fase 2, fase 3. Essas fases, elas são divididas dessa forma em função da absorção de água, da necessidade de água para o processo metabólico acontecer. Então, a fase 1 é aquela fase cuja semente precisa absorver muito rápido, né? Muita água e muito rápido para que a atividade metabólica, a atividade respiratória se inicie, comecem a degradação das substâncias de reserva, né? E a translocação dessas substâncias se inicie também. Então, na fase 1, a gente vai ter reativação de moléculas metabolicamente ativas, as enzimas são reativadas, novas enzimas são formadas e todo o processo de formação de RNA acontece, começa, né? Se inicia. Aqui a atividade metabólica vai ser muito alta, o processo de respiração vai se elevar, vai iniciar a degradação das substâncias de reserva. Essas substâncias, né, o amido, a proteína, o lipídio, né, aqui a gente pode estar falando de lipídios da fase linolênica ou ligolênica, depende aí da semente, né, vai se transformar em compostos solúveis e esses compostos vão ser translocados. Então,
Se eu tenho uma semente cujo tecido de reserva é amido, né, as sementes amiláceas, esse amido vai ser quebrado a maltose, aqui pela ação das enzimas amilases, principalmente alfa e beta amilase, né? A amilase quebra amido a maltose, essa maltose sofre a ação da maltase e essa maltase vai transformar a maltose em açúcares, principalmente glucose, né? Essa glucose pode ser convertida a sacarose e essa sacarose que vai ser translocada e vai ser utilizada na síntese ou reconversão à glucose. Isso lá no embrião já, tá? Então, quem vai ser transportado aqui do endosperma para o escutelo e chegar no embrião é o açúcar, é a glucose. Lá no embrião, essa glucose, né, pode se reconverter, essa glucose pode ser quebrada a sacarose ou se reconverter a glucose novamente para ser processada pelo embrião. Aí vai depender, na fase de desenvolvimento que está o embrião, vai ser um tipo de açúcar ou outro. Essa glucose também pode sofrer oxidação, tá? Então, ou ela é transformada a sacarose para ser transportada, ou ela se oxida. Ela se oxidando vai entrar na glicose, na glicólise, lá no ciclo de Krebs, né? Vai ser oxidada a ATP para ser utilizada como fonte de energia por esse embrião em processo de formação, de desenvolvimento inicial. Tá? Então, a quebra do amido pela amilase se transformando em maltose, essa maltose sendo quebrada a açúcares, né? Como glucose, por exemplo, e transformada a sacarose, vai acontecer na fase 1 do processo de germinação. Se a principal fonte de reserva desse tecido aí for proteína, né? O que vai atuar em maior proporção? Proteases. As proteases quebram proteína em aminoácidos e peptídeos. Esses peptídeos, né, assim formados, vão sofrer ação de peptidases e se transformar em aminoácidos que vão se translocar, formar novas proteínas lá nos pontos de crescimento. Lembra que dentro da semente, se você tem uma semente endospermática, né, você tem endosperma, você tem escutelo e o embrião, né, protegido por esse escutelo. Esse embrião, ele tem tecido meristemático na ponta, que vai formar a parte aérea, e tem tecido meristemático na base, que vai formar o sistema radicular. Aí, esse aminoácido aqui, ele vem para a ponta e vem para o sistema radicular. E aqui FUPT cresce para cima, aqui FUPT cresce para baixo, né? Então, dependendo da onde está acontecendo o processo primeiro, normalmente o processo de germinação, ele se inicia pela base, pelo sistema radicular, o aminoácido chega aqui e esse tecido cresce, esse tecido crescendo, pluf, vai acontecer a protrusão radicular. Ocorreu a protrusão, o tecido continua crescendo, obviamente, só que as proteínas, né, elas vão ser concentradas na parte aérea, porque essa parte aérea precisa ser emitida, tá? Mas, enfim, o importante é a gente entender que o processo de quebra das substâncias de reserva, né, vai acontecer pelo início dos processos respiratórios com absorção de água. Se for proteína, o seu principal tecido de reserva, protease que vai acionar, vai funcionar. As proteases quebram as proteínas em aminoácidos e peptídeos. Aminoácido já está pequenininho, o peptídeo ainda é uma substância grande. Esse peptídeo sofre a ação de peptidases. Essas peptidases se transformam em aminoácidos, que aí é coisa pequena, tipo a mãe quando corta o bife da gente, sabe? Então, cortava, né, gente? Do irmãozinho de vocês, dos sobrinhos, né? Corta o bifinho, um pedacinho pequenininho para dar para a criança, é por aí. Então, essas proteínas, que eram substâncias enormes, gigantescas, têm que ser quebrada a compostos pequenos, para aí sim ser fornecido nos pontos de crescimento,
tá? Esses aminoácidos podem se transformar em cetoácidos. Esses cetoácidos vão entrar no ciclo de Krebs, gerando ATP para os processos respiratórios, ou formar novos aminoácidos direcionados aí para os pontos de crescimento, tá? Então, assim que você vai ter o fornecimento de proteínas, aminoácidos para sementes cujo principal tecido de reserva são proteínas. Mas a gente sabe, né, que mesmo um tecido de reserva amiláceo tem proteína nele também. Tem óleo, tem substâncias lipídicas nele também. Então, todas essas proteínas, essas enzimas, estão funcionando, estão sendo quebradas. Só que em maior ou menor quantidade em função aí do material, né? Os lipídios vão sofrer a ação das lipases. Essas lipases quebra esse lipídio em ácidos graxos e glicerol. Esses ácidos graxos e glicerol, ou eles sofrem beta-oxidação, se transforma em acetilcoenzima A. Essa acetilcoenzima A vai entrar lá no ciclo do glioxilato, se transformando em sacarose. Ou ela entra também no ciclo de Krebs, se transformando em ATP, que vai dar energia para o processo de formação dessa plântula, né? Esses ácidos graxos e glicerol também pode sofrer glicólise, e uma vez entrando na glicólise, também vai quebrar lá no ciclo de Krebs, também forma ATP, e aí sendo oxidado a sacarose, né? E fornecendo aí a energia para o embrião entrar no processo de crescimento e protrusão e germinação. Tá? Então, independente do tecido de reserva, sempre vão haver enzimas que quebram esse tecido de reserva, que é uma substância imensa, quebra em pequenos pedaços. Esses pedaços vão ser transportados do local onde ele foi quebrado até chegar no embrião. No caso de sementes cujo tecido de reserva é a hemicelulose, as beta-glucanases e as xilases vão transformar essa hemicelulose em açúcares simples. É óbvio, gente, que aqui tem zilhões de passos metabólicos acontecendo. Aqui é só para a gente entender o processo, tá? Não tem nada de anormal, não, tá? É só para a gente entender o processo, tá? Não é uma reta assim, não. Tem várias ramificações, né? E é aquela história, né? Para você se formar como engenheiro agrônomo, se tá fácil, tá errado. Né? Então, aqui tá fácil, quer dizer que não é bem assim. Não funciona tão simples assim, não. Tá? Mas o que a gente precisa entender agora é que hemicelulose se quebra açúcares simples, e esses açúcares simples é que vão ser os fornecedores de energia para que aconteça o processo de germinação, o processo inicial de germinação, tá? Então, aqui na fase 1, vai acontecer a absorção de água e início dos processos de quebra das substâncias metabolicamente ativas nessa semente, tá? Então, principal característica da fase 1, absorção rápida de água, 4, 6 horas, dependendo da espécie, você já tem a quantidade de água necessária para iniciar a atividade metabólica, iniciar os processos respiratórios e iniciar a degradação das substâncias de reserva, tá? Isso é fase 1. Fase 2. Aqui, o que vai rolar? A translocação. Então, tudo que foi quebrado na fase 1, né? Todo aminoácido quebrado pelas proteases, que quebrou proteína, toda a maltose quebrada, né, pelas alfa e beta amilase que quebrou amido, vai ser translocado na fase 2, tá? Então, a fase 2 de germinação é uma fase fundamental para translocação daquelas substâncias que já estão pequenininhas, né, para ela chegar lá no embrião,
tá? Então, essa translocação vai ser o quê? A saída dessas substâncias simples do endosperma ou de locais distantes aí do cotilédone, e elas vão ser levadas até o embrião, até o local aí do tecido meristemático do embrião, que vai ser responsável pelo crescimento, tá? Então, aqui, a germinação já fica em fase mais adiantada. A característica da fase, né? Os compostos, sacarose, aminoácidos, os compostos fosfatados e os precursores de fito-hormônios já vão estar todos no embrião, tá? Então, olha só, uma semente cotiledonar, né? Então, como nós falamos, apesar dessa semente cotiledonar ter como principal tecido de reserva amido, proteína e lipídio, ela também tem amido, né? É menos quantidade, mas tem. Então, aqui no cotilédone, essa proteína, esse amido, esse lipídio, eles vão ser quebrados por protease, por amilase, por lipase, até que eles se transformem em compostos mais simples, em pedacinhos, né? Como sacarose, como as amidas, os aminoácidos. Aí eles são translocados por este cotilédone até chegar no embrião. Lembrando que de cotiledôneas, né, todo o cotilédone é considerado eixo embrionário, tá? Então eles quebram até chegar no embrião. Chegou aqui no embrião, ou ele está no ápice, né, o tecido meristemático, ou no tecido meristemático da base. Aqui, esse embrião vai absorver esses elementos mais simples, transformando isso em energia ou estruturando novas proteínas, novas enzimas para que o seu crescimento seja efetivado. Para as sementes endospermáticas, né, são aquelas sementes cujo principal tecido de reserva é o amido, nós vamos ter o seguinte. Isso aqui é milho, tá? Nós temos uma camada de aleurona. Essa camada de aleurona, ela está logo abaixo do pericarpo, né? Lembra que o tecido de cobertura aqui, como o milho é um fruto, né? Esse tegumento é um pericarpo. Aí vem a camada de aleurona. Essa camada aqui é o que dá coloração alaranjada na semente de milho, tá? Então, é aqui que vão estar presentes as enzimas, né? Então, que as enzimas vão ser está presente não, que elas vão ser formadas. Então, quando a semente de milho absorve água, a alfa e beta amilase é formada aqui na camada de aleurona. Aí, ela foi formada, né? Aí, aqui, ela vai caminhar até o endosperma, onde está o grosso do amido nessa semente. Lembrando que tem amido, tem proteína, tem lipídio, tem tudo, mas o que tem em maior quantidade é o amido. Aí a alfa e a beta amilase vai quebrar esse amido em maltose, que aí vai funcionar a maltase, que é a enzima, vai formar essa maltose, transformar essa maltose em glucose, e essa glucose é que vai ser a substância menor, que vai se translocar até chegar no escutelo. Chegou no escutelo, aqui outras enzimas, né, vão quebrar essas substâncias mais simples, a açúcar, né, a formar ATP, e esse ATP vai ser fornecido aqui para o eixo embrionário, para o embrião em fase de crescimento inicial. Então, a base desse embrião vai formar um sistema radicular, então a protrusão radicular do milho é sempre nessa direção. E aqui em cima é a parte onde vai ser formada a parte aérea, vai emitir o coleoptilo, né? Então, a partir daqui tem a emissão do coleoptilo, que vai ser a parte aérea, tá? Então, galera, é importante a gente entender que a fase 1, você tem uma absorção rápida de água, a formação das enzimas básicas para quebra das substâncias de reserva, e vai iniciar o processo de quebra dessa substância de reserva. A fase 2, a absorção de água já não é rápida, porque a semente já absorveu tudo que ela precisava de água. Então, aqui, o que vai estar borbulhando dentro da semente é
a quebra dessas substâncias e a translocação até chegar no eixo embrionário. Tá? Então, aqui, né, você vai ter um teor de água, um grau de umidade máximo, e esse grau de umidade, ele chega nesse máximo a partir da fase 1, onde teve uma absorção rápida da água. Tá? Na fase 3, ocorre a assimilação desses compostos quebrados na fase 1, translocados na fase 2. Aqui na fase 3, eles são assimilados, e essa assimilação dos compostos é caracterizado com o crescimento desse embrião. Então, quando você olha a semente e ela já teve a protrusão radicular, significa que ela está na fase 3 do processo de germinação. Tá? Aqui, a assimilação, a demanda por oxigênio e por água aumenta muito, então a absorção de água vai ser muito maior do que na fase 1 e 2. Aqui a gente já consegue ver o eixo embrionário crescido, a gente já consegue ver raiz e parte aérea, né? Então tem toda uma reorganização das substâncias de reserva, a gente já consegue ver a radícula, já consegue ver a plúmula, tá? Então, na fase 3, a gente tem, né, a absorção de água vinha lenta, vinha rápida na fase 1, ficou lenta na fase 2 e ela, vai ser absurda na fase 3, tá? A absorção de oxigênio, a mesma situação. Então, para a fase 1 foi rápida, porque todo o processo respiratório ele teve que começar a acontecer para começar a quebrar as substâncias de reserva. Na fase 2, você tem uma absorção mais lenta, tanto de água quanto de oxigênio, né? E a germinação, né, quando ela acontece, né? Então, a absorção de água, ela aumenta, a absorção de oxigênio, ela aumenta, porque a germinação aconteceu, né? Então, ela vem, o sistema radicular e a parte aérea vem crescendinho, 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 pluf, explodiu, tá? Então, aqui é a fase 3 da germinação. Tá? Para monocotiledôneas, né? Aquilo que nós falamos, você tem as substâncias de reserva aqui no endosperma, as enzimas formadas na camada de aleurona são distribuídas pelo endosperma. Essas enzimas, elas vão digerir essas substâncias, né? Vai formar os hormônios, as estruturas importantes para o crescimento, e isso vai ser redistribuído, vai ser translocado aqui para o embrião. Tá? Então, passa pelo escutelo e é disponibilizado aqui no embrião. Tá? Então, mesma situação, tá? Desenho diferente. Esse desenho aqui tá lá no livrinho do Carvalho e Nakagawa, desse livrinho aqui, ó. Tudo isso tá contado, a historinha certinho aqui. Então, você tem um tecido de reserva, uma camada de aleurona e um embrião. Esse tecido de reserva, ele inicia o processo de quebra com a absorção de água. Essa água vai fornecer as substâncias para o embrião, né? Esse embrião vai iniciar o processo de desenvolvimento, formação dos hormônios necessários para o crescimento, e aí vai ter a protrusão da raiz e a germinação da parte aérea, né? Então, para nós, a gente considera uma semente germinada quando ela forma uma plântula normal lá no campo, ela nos garante um instante de produção. Tá, opa, já foi. Tá, então, gente, vamos voltar lá naquele gráfico do começo que eu tinha que ter colocado ele de novo e não coloquei. Ali, ó. Então, a gente viu, né? A gente percebe que a fase 1 da germinação é uma fase cuja absorção de água é muito rápida. Nessa fase 1, nós temos o início do processo respiratório, com o início da quebra das substâncias de reserva, tá? O início. Na fase 2, a absorção de água, ela é lenta, não é que para de absorver água, continua, mas é bem pouco.
tá? Então, nessa fase, você tem quebra de substância de reserva, tudo está borbulhando lá dentro, só que aqui já começa o processo de translocação dessa substância de reserva. Translocação para onde? Para o embrião, né? Então, tudo que está no eixo embrionário, que está no tecido de reserva, vai ser translocado para o embrião vai iniciar o processo metabólico, vai assimilar essa reserva que foi translocada até ele e vai iniciar o processo de crescimento. Quando o sistema radicular, ele sai do interior da semente, acontece o que nós chamamos de protrusão radicular e caracteriza a fase 3. Então, aqui na fase 3, a semente começa a absorver a água muito rápido, porque o embrião já está crescido, está crescendo muito rapidamente, né? Então, aqui você vai observar, quanto mais adiantado tiver na fase, além da protrusão radicular, a emergência aí da parte aérea da semente, tá? Então, fase 1 é caracterizada pela absorção rápida de água, início do processo de quebra de substância de reserva. Aqui é muito rápido que acontece essa fase 1. A fase 2, absorção de água, quebra de substância de reserva e translocação até o eixo embrionário. E a fase 3 é a protrusão radicular, efetivamente dita, e a germinação da semente, tá? Aqui também acontece quebra de substância de reserva, aqui também acontece translocação, aqui também acontece absorção de água e taxa respiratória muito, muito alta. Então, a demanda por água e a demanda por oxigênio vai ser infinitamente maior na fase 3, quando a gente compara com a fase 2. Beleza? E aí a gente sabe que nós temos diferenças de velocidade de cada fase, né? Em função do tecido de reserva que nós estamos considerando. Se for uma semente amilácea, se for uma semente proteica ou oleaginosa, essas fases aqui, elas vão ser diferentes. Dependendo do tipo de tecido de reserva, a demanda por água durante a fase inicial de germinação vai ser muito maior do que comparado a outras sementes. Tá? Deixa eu ver. Olha lá, a gente sabe que tecidos endospermáticos necessitam menos água do que tecidos cotiledonares para iniciar os processos de germinação. Tá? E aí, né, nós temos sementes de germinação epígia e hipógia, né, a gente já falou um pouquinho disso. A germinação epígia, o que vai ser, né? Vai ser aquela germinação cuja semente, o tecido de reserva, a estrutura de semente é levada fora do solo, e a hipógia é aquela germinação cuja estrutura da semente permanece lá em profundidade do solo, né? E isso vai me dar formação de estruturas diferentes, né? Como o hipocótilo e o coleoptilo. Esse coleoptilo e hipocótilo são estruturas que auxiliam no processo de germinação, né? Então, aqui uma germinação epígia, olha lá, epígia, a estrutura da semente, ela é levada para a superfície com o processo de crescimento desse hipocótilo, né? Então, o hipocótilo, essa estrutura, que é a estrutura de proteção da pluma durante o processo de emergência, né? Então, essa semente aqui vai ter essa estrutura. Então, esse tecido de reserva vai continuar fornecendo nutriente para essa semente, para essa plântula agora, né? Até o início do processo fotossintético, tá? Então, ela vai ser levada aí para fora durante o processo de emergência. Epígia, né, normalmente é para sementes dicotiledôneas. Hipógia, a maioria, né, das monocotiledôneas, das gramíneas, mas algumas dicotiledôneas também têm germinação hipógia. O que vai acontecer?
a quebra de substância de reserva vai acontecer aqui no endosperma e no escutelo, lembrando que o escutelo, o principal tecido de reserva é proteína, tá? Então a proteína do milho não está no endosperma, está no escutelo. Esse escutelo, né, vai proteger o embrião, parte aérea vai formar o coleoptilo, principal estrutura de proteção para a plúmula durante o processo de emergência, né? A estrutura da semente vai estar aqui presa abaixo do solo, então a monocotiledônia, ela não vai iniciar processo fotossintético pelo tecido de reserva, que é o que acontece lá na dicotiledônia, ela vai ficar presa aqui no solo, fornecendo os nutrientes até que esse coleoptilo seja rompido, ó, e a parte aérea inicie o processo fotossintético, e aí já se torne uma planta autossuficiente, não precisa mais do tecido de reserva da semente. Tá? Né? A germinação epígia, estrutura cotiledonar saindo aí na superfície, e a germinação hipógea, cuja semente, né, a estrutura da semente fica presa lá no solo, fornecendo nutriente, absorvendo água, quebrando o tecido de reserva, né, até que essa estrutura entre em contato com a luz e inicie o processo fotossintético. Aqui a mesma situação, aqui de uma ervilha, né, germinação hipógea da ervilha, né, ela não, o cotilédone dela não sai, não é um cotilédone foliar, né, que vai fazer fotossíntese aí durante o início do desenvolvimento dessa planta. Beleza? Então, com isso, nós encerramos a parte de germinação de sementes, tá? Qualquer dúvida, estamos à disposição.